Só que nessa aula eu vou mostrar para você o conceito de resistência elétrica e a gente vai ver as leis de Ohm. Muita gente que acaba misturando o conceito de resistência elétrica com lei de Ohm. Tá, Ives, mas o que é essa resistência? É um dispositivo que vai resistir à passagem de corrente. Por exemplo, o chuveiro elétrico, ele resiste à passagem de corrente, a chapinha, o grill, o ferro de passar, a sanduicheira. Todos esses dispositivos, eles acabam o quê? Peraí, todos eles esquentam, né? Por quê? Porque as cargas começam a vir a colidir com a superfície do material. E colidindo com a superfície do material, eles acabam atritando e esse atrito gera energia térmica. Qual é o cuidado que você deve ter em relação a isso? A resistência elétrica, o resistor, é um dispositivo, sim, elétrico. Porém, né, a gente tem lá o resistor do nosso chuveiro e etc. Porém, todos os aparelhos, eles têm resistências elétricas, tá? Então, resistência elétrica é um conceito. O dispositivo que utiliza da resistência elétrica é um aparelho. Então, vamos lá. Eu estou aqui, polo positivo, polo negativo, a gente sabe que a corrente flui do polo positivo para o polo negativo, e aqui eu tenho um cobre, que é um metal, a gente sabe que ele é um condutor, um excelente condutor, melhor custo-benefício, né, cobre e alumínio, e aqui a gente tem a borracha. A borracha é um isolante, a gente sabe que a borracha é um isolante. Então o que é que a gente sabe em relação a isso, né? Bom, Ives, eu posso parar para refletir o seguinte, nesse caso aqui do cobre, a corrente elétrica ela vai passar tranquilamente, ela vai sair lá do polo positivo e vir para o polo negativo. Porém, na borracha vai ser difícil de passar. Hoje, a borracha não é isolante, não passa não? Ela não é um isolante perfeito, tá? Não existe isolante perfeito. Então, esse cara aqui vai conduzir bem a eletricidade, já esse outro cara nem tanto, ou seja, a corrente elétrica aqui vai ser bem menor. Em outras palavras, a gente vai ter mais dificuldade de ter passagem de corrente, ou seja, a corrente aqui vai ser menor. Então, como é que a gente expressa essa dificuldade de passagem de corrente? Pelo meio do termo resistência, ou seja, a resistência do cobre, ela é bem pequenininha. Já a resistência da borracha, ela é bem grandona. Ou seja, para uma diferença de potencial fixa, eu tenho uma situação onde uma grande resistência implica numa pequena corrente e uma pequena resistência implica numa maior corrente. Então, eu tenho essa relação aqui, ó. Rzinho pequeno implica no I grandão. E eu tenho aqui que Rzão grandão implica no I pequeno. Tá, Ives, mas isso porque a gente está considerando que quem é constante? A diferença de potencial. Por exemplo, se aqui for 220 volts, né? Então aqui é 220 volts e aqui é 220 volts, a nossa famosa tomada, né? 220 de um lado, 0 volts do outro. É isso que a gente tem? Bom, então ela está entre uma diferença de potencial fixa. Então grandeza vezes grandeza dando constante são grandezas que nós chamamos de inversamente proporcionais. Porque eu tenho grandeza vezes grandeza dando constante, que é 220. E eu tenho de novo grandeza vezes grandeza dando constante, que é 220 de novo. Então esse conceito aqui, com essa forma intuitiva, nós chegamos à conclusão de que qual é o conceito de resistência elétrica? O I ele pode passar dividindo, então eu posso dizer que a resistência é U sobre I. Veja, esse aqui é o conceito de resistência elétrica, não é a primeira lei de Ohm. Não, Ives, isso não é a primeira lei de Ohm, não, isso não é a primeira lei de Ohm. Isso é o conceito de resistência, tá? E qual é o detalhe que você tem aí em relação a isso? Né? A gente chegou a essa conclusão de forma bem empírica aqui. Bom, a nossa diferença de potencial ela é dada na unidade de volts e a nossa corrente elétrica ela é dada em amperes. Ives, e qual é a unidade de resistência? Ohm. Ohm. Que a gente vai representar por um ômega, que é uma letra grega, tá? Então, volts é V, dividido por ampere, me gera o Ohm, certo? Então, esse daqui é o conceito de resistência elétrica. Ou seja, à medida que a gente tem uma DDP constante, uma maior resistência implica uma menor corrente. Uma menor resistência implica uma maior corrente. E agora eu vou desmistificar uma coisa, que é bem interessante. Ives, qual desses caras aqui, né, se fosse um chuveiro elétrico, desconsidera agora que é uma borracha e um cobre, tá? Considera que são duas situações. Qual dessas situações seria o morno e o quente? Eu coloquei o cobre e a borracha só para a gente entender a lógica lá do isolante, do condutor.
Mas se eu tivesse aqui só a resistência, né? Por exemplo, só isso aqui. Qual dessas opções é a função morna e qual dessas opções é a função quente lá do meu chuveiro elétrico? Isso é uma pergunta bem interessante. Vamos lá. A nossa DDP é fixa, né? Independente da função que a gente coloque, o nosso chuveiro está conectado entre 220 volts. E aí tem muita gente que acaba confundindo o conceito de resistência. Qual é o conceito de resistência? É resistir à passagem de corrente. Veja só. Para um aparelho esquentar, ele precisa obrigatoriamente de quê? De energia elétrica. Ele precisa converter energia elétrica em energia térmica. E qual é o conceito? Quem é que leva a energia elétrica? Quem leva a energia elétrica é a corrente elétrica. Ou seja, se eu tenho uma corrente maior, esquenta mais. Se eu tenho uma corrente menor, esquenta menos. Inclusive, isso a gente usa para fazer o dimensionamento dos nossos condutores. E aí, Zé, se for passar muita corrente em um condutor, a gente bota um condutor maior. Se for passar uma corrente menor, a gente bota um condutor menor. Então, veja só. Nesse caso aqui, essa daqui seria a função quente. Tá? E essa daqui seria a função frio. Frio não, morno, né? Tá, Ives, me prove então. Pronto, vamos lá. O que é que eu sei? Que quando ele tem uma maior corrente, ele leva mais energia. Me for levando mais energia, eu chego à conclusão que ele esquenta mais. Tá? Sei que se você já viu esse assunto alguma vez, está difícil de entrar na sua cabeça. Porém, eu vou te mostrar como. Concorda comigo que quem esquenta mais tem uma maior potência? Né? E a potência ela é dada como sendo o quê? Potência do quente vai ser o I do quente vezes a diferença de potencial. Potência do morno vai ser o I do morno vezes a diferença de potencial. Pronto. Então vamos dar valor para essas correntes? Vamos dizer aqui que a corrente desse primeiro caso aqui seja 20 amperes e a corrente desse outro cara aqui seja 10 amperes. Tá? Corrente maior, corrente menor. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo da potência. Quem é que é a potência do quente, Ives? I do quente é 20. Diferença de potencial 220. Então chega à conclusão que a potência do quente é quanto? 2 vezes 2 vezes 2, 4, 4.400 watts. Vamos fazer aqui? Potência do morno é quem? É I. Quem é I? É 10. Quem é a tensão? 220. Então chega à conclusão que é quanto? 2.200 watts. Aceitou agora? Ó. Uma menor corrente me implica em uma menor potência. Uma maior corrente me implica numa maior potência. Então tire da sua cabeça de que resistência serve para esquentar. Isso é o efeito colateral, consequência. O efeito Joule é consequência. Ei, Ives, então qual é a função da resistência? É resistir à passagem de corrente elétrica. A consequência é esquentar. Tá, Ives, então se eu quero passar na função quente, eu preciso de uma maior potência. Uma maior potência implica que eu preciso receber mais energia. Para receber mais energia, eu preciso de uma corrente maior. Então, na função quente, a sua resistência é menor, porque ela vai permitir uma passagem de corrente a mais. E na função morna, a resistência é maior, porque vai permitir uma menor passagem de corrente e, consequentemente, uma menor potência. Em outras palavras, aqui esquenta mais, aqui esquenta menos. Tá? Tá, Ives, beleza, show de bola. Então, o conceito de resistência elétrica tá ok.